Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, então. Trata-se da NR9, que vai falar sobre os riscos ambientais e a legislação sobre o assunto. A NR9, ela vai dar uma contextualização geral de quais são os riscos envolvidos no ambiente de trabalho que podem levar a algum possível dano ou à saúde do trabalhador, ou uma doença de trabalho, ou um acidente de trabalho. Então, ela geralmente está associada com a NR15, que vai falar sobre os limites de tolerância desses agentes, para no caso de insalubridade, ou associada com a NR16, que vai falar sobre periculosidade, porque a partir de um determinado nível, por exemplo, de ruído, já fica insalubre, ou fica condições que você não consegue equiparar. Então, o que a NR9 ela dá uma panorâmica geral e geralmente ela faz menção, ela faz a base, vamos pensar assim, para as demais normas que são atuantes. Beleza? Então, ela vai falar então de quais são os riscos ambientais, então, que são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, em função da sua natureza, concentração e intensidade e principalmente tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ela faz base, então, para um programa de prevenção de riscos ambientais, que você deve avaliar, então, quais são os riscos ambientais no ambiente de trabalho, para daí você, caracterizar, então, o seu ambiente por setor e avaliar se esse ambiente de trabalho está com risco ou não, se o trabalhador tem direito à insalubridade, se não tem, se tem direito à periculosidade, se não tem, ou se um simples EPI resolve, o EPI ou equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva resolvem o problema, tá bom? Geralmente a NR, então, os agentes ergonômicos e os agentes mecânicos estão de fora dessa NR, porque ela tem NR específicas, eu não vou lembrar o nome, mas se não me engano, na aula de NR a gente comentou isso. E essa NR9 ela está geralmente associada então com a NR15, que é a insalubridade, que trata então sobre os limites de exposição desses agentes que nós vamos comentar, e o tempo de exposição, para daí então ser caracterizado uma condição insalubre no qual o trabalhador ganha um acréscimo no salário de até 20% na folha de pagamento, ou periculosidade, quais são os limites ou situações que ocorrem a periculosidade, que daí o trabalhador tem um acréscimo de salário por conta do grau de risco que ele está vivendo, com um acréscimo de até 30%. Tá bom? Então, o primeiro que a norma fala são os agentes físicos. São representados, então, pelas condições físicas do ambiente de trabalho, tais como ruídos, calor, vibração e radiações. Ela vai ter os limites, então, expostos na NR15. Esses limites, quais são os limites que você pode e o tempo de exposição. E aqui a norma apenas a cita. Então, como o objetivo, o foco dessa aula, que é uma aula rápida, é apenas a gente elencar quais são eles para serem observados. Então, no ambiente, a partir de agora, a gente vai listar quais são todos eles, os fatores a serem observados. Tudo bem? Então, o primeiro deles é o ruído. O ruído é considerado, então, com o som de causar uma sensação indesejável e desagradável. Se você analisar a avaliação de acidentes de trabalho, em muitos casos, os relatórios indicam que um ambiente onde ocorre muito ruído é um ambiente bem propício a condições de trabalho, porque o trabalhador ele fica disperso, ele não está concentrado naquilo que ele está fazendo por conta do barulho, ou muitas vezes ele está usando um EPI justamente para abafar o barulho e não ter, por exemplo, não ter problema de audição, só que isso também pode acarretar numa perda ou num dano de déficit de atenção, e ele pode sofrer um acidente, por exemplo. Não sei se vocês lembram, numa das aulas tem o acidente lá que o cara tá andando e vem uma escavadeira que não tá
uma empilhadeira que não estava vendo o que estava à frente dele, que nós tínhamos dois problemas, que uma é a organização do ambiente, o arranjo físico do ambiente, mas também que às vezes o cara pode estar com EPI que não escute o alerta de uma buzina que do carro que está vindo e ele não acaba sofrendo um acidente. Então, dentro de um limite de banda aí, você pode ocorrer a perda de audição já na frequência de banda de 4 a 6 Hz. O outro agente físico importante é o calor, que é a sobrecarga térmica e a quantidade de energia que apresenta o organismo. Então assim, você tem períodos, a NR15 vai falar então que períodos de exposição e temperaturas máximas e os limites de exposição que o trabalhador pode ser exposto em ambiente de calor. Mas não só isso. Quando fala de calor, o pessoal acha que é só siderurgia, mas na verdade não é, né? Se você pegar num ambiente onde você tem pouca ventilação, que uma exposição solar, que você pega que, mesmo aqui em Palotina, que já é tradicionalmente quente, você pega um lugar que você não tem circulação, só o fato de estar muito calor já é causa de problemas de saúde, então tem que ser observadas essas questões. A outra questão, da mesma forma, em contraponto, é o frio, que quando você vai trabalhar as questões de frio, você também, além de você fornecer um equipamento de proteção individual para ocasiões, por exemplo, o cara que trabalha numa câmara fria de um supermercado, por exemplo, armazenando, retirando carne, ele tem que, ou no abatedouro de aves, de peixes ou afins, ele tem um tempo de exposição que ele pode ficar lá dentro, isso que ele tem que estar agasalhado para isso, e você tem que respeitar esses limites que são observados na NR15. Agentes físicos também, outra questão muito comum no tocante, principalmente em empreendimentos, aí o pessoal da aquicultura aí que trabalha aqui atenta e fica em cima na questão de escavações. Então, o pessoal que trabalha com maquinário pesado, rolo, escavadeiras, trator-esteira, ou que trabalha com algum objeto que vibre muito, você tem um limite e determinado tipo de equipamento que, se for constante, se for de uso contínuo ou observadas determinadas horas, o próprio equipamento já vem com os manuais dizendo quanto que é o grau de, de vibração que o equipamento produz. Então, você tem que se observar na norma lá para ver o tempo de exposição dessa vibração, para daí você avaliar, e o tempo de uso desse equipamento, se é semanalmente, diariamente, são todos os dias, 8 horas por dia, para você avaliar. Também valem isso para radiações ionizantes. Vocês vão ver lá na NR15, possivelmente nós vamos passar um trabalhinho no final da disciplina, como eu havia comentado, que ele vai falar das radiações ionizantes. Já aproveito puxar o carro para a questão de raio-x, alfa, beta aqui. Então, essa parte de radiações, o tempo de exposição conta muito. Veja que você pega, mesmo num raio-x, o pessoal que trabalha com raio-x, ele tem insalubridade, porque corre risco de câncer, corre risco de uma série de efeitos que a NR15 vai falar. Então, esse tocante de exposição a radiações deve ser observadas principalmente. Aí vocês vão me perguntar, por que você não está linkando direto a NR15? Porque ela vai falar dos limites. Porque a NR15 ela vai falar de casos específicos e muito particulares. Então, aqui a gente está vendo nessa aula as situações gerais que você deve observar, que estão presentes na NR9. Principalmente quando você for fazer aquele plano de prevenção por setor. Então, vamos pensar uma cooperativa igual a Cevale. Ela tem várias unidades e vários setores. Cada setor tem que ter um plano de prevenção, porque é muito diferente o setor administrativo do setor que vai, por exemplo, agora, parece que foi aprovado agora, o setor que vai moer soja para fazer óleo. Então, são situações distintas, com características totalmente distintas, com riscos totalmente distintos. Então,
Possivelmente o pessoal que vai trabalhar lá no setor de produção de óleo ou vai ter periculosidade ou insalubridade, dependendo do grau de exposição. O pessoal que trabalha no abatedouro, no corte, também vai ter isso aí. Mas quanto que é isso? A gente não sabe. O que precisa ser avaliado é quando vai fazer a avaliação do ambiente, você identificar os fatores e o tempo e o que vai ser feito para isso. Raios infravermelhos também estão presentes no tocante a radiações não ionizantes. O que mais? Raios micro-ondas também estão presentes neste quesito de radiação, por tempos específicos, daí por unidades específicas, então micro-ondas, ultravioleta e afins. E como eu disse, daí entra o tempo de exposição, a situação de risco que ele está e o que ele está fazendo especificamente, porque às vezes, por exemplo, os processos, igual está aqui, os processos de solda elétrica pode dar efeito da radiação ultravioleta, apesar de não parecer. O pessoal que trabalha com a questão de fotopigmentação de pele e afins também. O pessoal que trabalha com a questão de laser, daí é um trabalho bem específico, mas deve ser observado, está dentro da norma. O pessoal que trabalha com estações de mergulho ou com pressões fora do normal, por exemplo, serviços de mergulho, construção de túnel, fundações submersas, pontes, escavação de alicerces. Então, quando você trabalha com uma situação que você tem pressões fora do atípico, do teu ambiente normal, você tem a norma para te falar o quanto que ele pode estar exposto, tempo de exposição, porque na própria orientação você vai falar assim, ó, você tem 2 horas para trabalhar, tu faz, tu vai descansar mais 2 ou 3 horas, volta a trabalhar mais um pouco e assim por diante. O pessoal que trabalha com umidade, aí vai dica para o pessoal da aquicultura, porque principalmente nas estações de levinagem ou até mesmo a pessoa da larvicultura, que você tem que entrar em estufa que constantemente está úmida por conta do calor, quente e úmido, então você está sempre lá, então você tem um limite de tolerância para isso. Você tem que observar a questão de saúde do trabalhador. Então, tem que ser observado o pessoal que faz despesca de viveiro e afins, então que está sempre na água, então tem um tempo de exposição máximo, principalmente se for diretor e dirigente de equipe, observar a norma. Se está com dúvida, olha a NR15, se está com dúvida, conversa com o pessoal da equipe de segurança, mas lembrando que na falta da equipe de segurança, sempre acarreta para o engenheiro responsável. Aí entramos na questão de agentes químicos, que é muito importante, eu acho que daí o pessoal da energia vai entrar mais nessa área. Agentes químicos com limite de tolerância tanto para gases e vapores, então você vai ter a NR15 que vai estipular, mas especificamente para substâncias químicas parece que no anexo 11 vai falar. Os agentes químicos, então, você tem que avaliar quais são os agentes, não são todos os agentes químicos que vão dar direito à insalubridade, e o tempo de exposição e quantidade de dia que vai ser exposto e a determinados tipos de ações, então, que ela vai falar. Então, no tocante a agentes químicos, nós vamos ter as poeiras e os fungos, que são no tocante à parte sólida, partículas maiores que 0 micron, então vai estar disperso no ar para ação mecânica, ou maiores ou inferior a 1 micron, então daí a classificação vai estar na NR15, mas deve ser observada em termos de poeiras. Do mesmo tocante a parte líquida, a parte de vapor líquido no caso, né, que vai estar por meio de partículas, então, que vai ser classificado ou por névoas ou por neblinas, que deve ser observado, então, pela categoria do produto que você usar e pelo tempo de exposição. Sempre vai estar vinculada a categoria do agente que você vai usar e tempo de exposição e quantidade de dias exposto. Porque, vejam o seguinte,
Você pode fazer um uso de um agente que é insalubre, mas você pode usar meia hora uma vez por semana. Não vai te dar, porque uma insalubridade, claro que eu não vou te falar agora exatamente, porque o anexo da NR15 é enorme, mas dependendo do tipo de agente não te dá. Em contrapartida, você pode usar meia hora, mas todos os dias. Daí você vai ter na tabelinha lá que tu vai avaliar o que dá, o que não dá de insalubridade para o trabalhador. Ou se um simples EPI. Da mesma forma, a questão de vapores e gases deve ser observada, tempo de exposição, agente, causador e duração do período. E no mais, atentar para os tipos de agente que podem causar algum tipo de reação no organismo. Então, pela via respiratória, cuidar, principalmente com vapores, névoa, fumo, poeiras e afins. Pela cutânea, por alguma eventual manejo por absorção da pele. E pela via digestiva, por eventual contato com boca e afins. Então, deve ser observado tanto o que vai fazer, por quê? Porque é você, é o engenheiro responsável que vai falar que tipo de EPI que o cara vai usar, pelo menos que é equipamento de proteção individual, que ele vai poder minimizar a ação que ele tá fazendo. É claro que num mundo ótimo, seria o ideal você zerar qualquer tipo de risco para o trabalhador, mas tem situações que você não consegue zerar, então você fornece um equipamento de proteção individual ou coletivo para mitigar o assunto, e mesmo assim você vê a classificação de tempo de exposição para você estar dentro dos padrões, e ainda assim, em muitos casos, você tem que remunerar ele a mais por conta dele estar trabalhando com situações de risco. Agentes biológicos devem ser observados, no tocante a fungos, bactérias, vírus, bacilos, parasitas e outros. Tá também na NR15, quais são os principais que podem causar algum efeito, algum dano ao trabalhador. No tocante aos agentes ergonômicos, vai levar em consideração fatores fisiológicos, psicológicos, inerentes à execução dos ambientes, mas considerando o ambiente de trabalho, condições de trabalho que o cara pode usar, se você catar as fotinhas lá, se o cara vai carregar muito peso, se ele tem condição, se ele está num local que ele possa sentar adequadamente, sem causar danos à coluna, se ele vai conseguir trabalhar de forma satisfatória, sem que para fazer o trabalho ele tem que sofrer alguma coisa. Então, a questão de ergonomia tem uma norma própria para isso, mas deve ser observado também se o cara consegue trabalhar, exercer o trabalho dele, sem que o próprio ambiente prejudique a função. A questão dos agentes mecânicos também, se você vai ter contato físico direto com algum possível agente mecânico que possa causar algum agente, deve ser observado isso. E segundo os estudos, então, para finalizar, quais são os maiores geradores de acidentes de trabalho? Então, nós vamos ter o arranjo físico inadequado, é o principal deles. Você tem uma má organização do teu ambiente de trabalho, máquinas e equipamentos sem proteção. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma serra-fita, uma serra-corte lá, que você pode ter e não tem nenhum tipo de proteção nela, pode gerar, ou se você tem uma roldana que está gerando constantemente e está descoberto, sem proteção nenhuma, alguém pode colocar a mão lá. Você pode ter ferramentas inadequadas ou defeituosas, às vezes por falta de manutenção você pode incorrer acidente. Outro fator que parece que não, mas causa muito acidente, é a iluminação inadequada. Daí entra a questão ergonômica da coisa, você manda o cara fazer um trabalho e a própria iluminação do ambiente não ajuda ele a fazer aquele próprio trabalho. A eletricidade, muitas vezes, ou manutenção inadequada, ou instalação inadequada, ou arranjo inadequado. A probabilidade de incêndio ou explosão, você veja que até um tempo atrás nós tínhamos uma caldeira que estava do lado de uma biblioteca, entende? Aqui na própria UFPR. Se eu fosse engenheiro de segurança, eu já não ia permitir isso nunca, mas o cara permitiu. Então você tinha uma caldeira que tem um risco iminente de explosão, e junto com
com a parte de combustível associada, do lado de uma biblioteca com produtos altamente inflamáveis. Então, assim, não tem nem pé nem cabeça do jeito que estava arranjado. Mas, enfim. Armazenamento inadequado, locais que não são apropriados e ainda dificultam o arranjo ou possa causar algum tipo de acidente. E encerramos a nossa aula de hoje, basicamente. Então, a NR9, ela, mais uma vez, lembrando, ela só elenca os fatores a serem observados que você tem que cuidar no tocante a quando você for fazer um laudo de avaliação por unidade da empresa. Nós vamos ver mais para frente que quando você for fazer esse programa de prevenção de acidente por laboratório, você vai fazer o mapa de riscos ambientais, que é o que a gente vai ver no futuro aí, e outros fatores, mas você vai classificar as zonas de risco e zonas de menos risco em função desses agentes físicos, químicos e biológicos que envolvem a NR8, a NR9, a NR15 e a NR16. Tudo bem? Valeu. Por enquanto é só. Até a próxima aula.